Boa tarde, eu, Richard Pereira Reis, vou apresentar um pouco agora sobre a minha árvore genealógica da minha família. No caso, a pesquisa genealógica sobre a família Reis e família Silva. Esse trabalho é um trabalho solicitado pela professora Flávia de Mello, da disciplina Antropologia dos Grupos Afro-Brasileiros, que compõe a grade do curso de Engenharia de Produção na UESC. E, em resumo, o que é essa pesquisa? A pesquisa genealógica da família Reis Silva busca identificar as conexões familiares e refletir sobre suas possíveis raízes afro-brasileiras e indígenas, no contexto da disciplina Antropologia dos Grupos Afro-Brasileiros e Indígenas. A construção da árvore genealógica abrange 4 gerações, nesse caso, da minha família, explorando temas como migração, miscigenação e as histórias simples do cotidiano familiar, que acabam se tornando interessantes. A análise ressalta também a presença de influências culturais diversas, destacando a relevância da família Reis Silva na formação da identidade brasileira e no fortalecimento das memórias e tradições que conectam diferentes gerações. Quais foram os objetivos principais? Os objetivos gerais, de forma geral. Os objetivos realmente era buscar compreender as origens e as conexões familiares da família Reis Silva, integrando reflexões da disciplina estudada durante todo o semestre, E o objetivo também principal é identificar os aspectos socioculturais e históricos que contribuíram para a formação identitária da família, considerando as suas influências culturais afro-brasileiras e indígenas, além de processos como eu falei agora, como migração, miscigenação e preservação de memórias. Busca-se também ainda evidenciar como essas dinâmicas culturais e históricas moldaram as relações familiares e reforçaram os laços entre as gerações. Em relação à metodologia, o que foi abordado na metodologia? A pesquisa foi desenvolvida com base na construção de uma árvore genealógica da família Reis Silva, com o objetivo de mapear essas conexões familiares e destacar informações principais, como nomes completos, datas de nascimento, estado de vida, seja ainda é vivo ou já é falecido, e laços de parentesco. E para isso foi seguido alguns passos, que nesse caso foram 3 passos principais. O primeiro deles foi a coleta de dados familiares, reunindo informações sobre os membros da família Reis Silva, abrangendo essas 4 gerações que foram descobertas por meio de documentos, registros familiares, mas principalmente relatos orais, que é o boca a boca entre as famílias. E logo em seguida teve a organização visual, que realmente é a construção da árvore genealógica em si, de forma gráfica, evidenciando as conexões entre diferentes gerações de forma clara e acessível, para que qualquer um que possa ver entenda o que está sendo mostrado ali. E por fim, a análise antropológica, que seria refletir sobre os aspectos culturais, históricos e sociais identificados na árvore genealógica, relacionando-os aos conteúdos da disciplina Antropologia, que foi visto durante todo o semestre, com ênfase em temas como, já falei, migração, miscigenação e preservação de memórias. Os resultados que a gente obteve, no caso eu obtive, Então, a árvore genealógica da família Reis Silva, das minhas famílias, abrange 4 gerações, destacando os membros principais e suas respectivas conexões. A gente tem o seguinte, na primeira geração a gente tem Inácio Carlos Pereira, que já é falecido, tá? E a gente também tem Teresa Alves, que também é falecida, que no caso são os pais do meu avô por parte de mãe. E a gente também tem Francisco da Silva, que também é falecido, e Ismênia Borba de Oliveira, que também é falecida já, que no caso é os pais da minha avó por parte de mãe. No caso, essa primeira geração, que no caso seria a minha 4ª geração passada, eu só identifiquei os meus bisavós por parte de mãe mesmo, não identifiquei por parte de pai. Mas seguindo a linha de raciocínio, a gente tem a segunda geração, que no caso seria Edivaldo Reis Silva, nascido em 1948 e ainda é vivo, e Joana Batista de Oliveira, nascida em 1950, que também ainda é viva, que seria o meu avô e a minha avó por parte de pai. E a gente também tem Antônio Carlos Pereira, nascido em 1950, mas já é falecido, e Dinalva Oliveira Silva, nascido em 1955, que ainda é viva, que seria meu avô e minha avó por parte de mãe. E a gente tem a nossa terceira geração, que seria de Edivaldo Reis Silva Júnior, nascido em 1978, que ainda é vivo, e Jamile Silva Pereira, nascido em 1982, que também ainda é viva, que é o meu pai e a minha mãe. E temos eu, que é a 4ª geração agora, nascido em 2002 e vivo. Então, a primeira geração, o início de tudo, aqui nesse caso são os meus avós e avós por parte de mãe, somente nesse caso. Que no caso é Inácio Carlos Pereira e Teresa Alves. Inácio trabalhava como pedreiro, tá? Meu bisavô. E suas construções ainda são lembradas na cidadezinha onde ele vivia. Ele era conhecido por seu jeito silencioso, ele era bem quieto, Acho que até por ser um pessoal mais antigo, Mas sempre parava para tomar um café bem forte, que a minha avó diz, me conta. E ele dizia ser o combustível da vida, um cafezinho era o bastante para ele. E também temos Teresa Alves, que era uma costureira habilidosa e fazia vestidos para casamentos e batizados. E apesar de trabalhar muito, ela também adorava organizar rodas de conversa à noite, que eu acho que o pessoal antigamente não tinha essa questão de celular, isso e aquilo. Então,
o legal era ter essas rodas de conversa, né? E ela gostava muito disso, onde unia os vizinhos e juntava para compartilhar histórias, conversar, jogar conversa fora, enfim. A gente também tem Francisco da Silva e Ismênia Borba de Oliveira, que seriam o pai e a mãe da minha avó. No caso, o Francisco era barbeiro, tá? A profissão dele era barbeiro. Ele era famoso por cortar cabelo, contando casos engraçados, né? Que animava seus clientes. Ele adorava piadas e dizia que um corte de cabelo sem risada não era um bom corte. Então, eu gostei muito dessa história do meu bisavô. Porque hoje em dia ainda é assim, né? Quando a gente vai no salão, a gente vai não só pra cortar o cabelo, mas por uma terapia, né? Conversar, de distrair a mente, enfim. Ismênia é minha bisavó, dona de casa, cultivava uma pequena horta no quintal, onde plantava temperos e legumes. Seu tempero especial de feijão era sempre elogiado nas festas de família. Eu também achei interessante essa parte de minha bisavó, parte de mãe, porque minha avó também é assim, ela gosta muito de planta hoje em dia, cultiva também as coisas, então foi uma coisa que passou. A gente tem agora a segunda geração, né? A Vida em Movimento, que seria Edivaldo Reis Silva e Joana Batista, meus avós por parte de pai. No caso, Edivaldo começou a trabalhar como motorista de ônibus e se orgulhava de conhecer cada rua da cidade. Ele sempre trazia pequenas lembranças para casa, como balas para os filhos ou flores para Joana. E Joana, que era a minha avó parte de mãe, ela era professora da escola primária, tá? E passava boa parte das noites corrigindo cadernos. Apesar disso, sempre arranjava tempo para ler histórias para os filhos antes de dormir. Que é meu pai, né, no caso, e a irmã dele. A gente também tem Antônio Carlos Pereira e Dinalva Oliveira Silva, que são os meus avós por parte de mãe. Antônio trabalhou em um escritório de contabilidade e sua maior diversão era resolver palavras cruzadas no final de semana. Ele também era jogador de futebol talentoso e participava de torneios na cidade. E esse negócio de jogar futebol puxa de meu avô. E Dinalva vendia produtos feitos à mão, como toalhas bordadas e coxas de crochê. Ela gostava de ouvir rádio enquanto trabalhava e tinha hábito de anotar as receitas culinárias que ouvia no programa da manhã, para pôr em prática assim que possível. Hoje em dia ela ainda continua assim, gosta de fazer crochê, gosta de planta, de cultivar, gosta de cozinhar, enfim, é o meu amor da minha vida aqui. E a gente também tem a terceira geração, que é o crescimento, que é Edivaldo Reis Silva Júnior e Jamile Silva Pereira, que é meu pai e minha mãe. Edivaldo Júnior não seguiam nem de perto os passos do meu avô, né? Mas se aventurou na área de tecnologia, onde acabou se tornando técnico de informática e abrindo uma microempresa própria que reside até hoje. E Jamile, minha mãe, ela é formada em administração, tornou-se administradora de uma construtora e ela também presta consultorias por fora, além de seguir uma vida bem familiar, sempre procurando olhar pela família. É aquela mãezona mesmo, que sempre procura unir a família, fazer jantar, enfim. Quarta geração, a nova página, que no caso sou eu, Richard Reis. Nascido em 2002, eu cresci em um ambiente tranquilo, onde fui incentivado a estudar e explorar minhas paixões. Desde pequeno eu sempre gostei muito de ver como as coisas funcionavam, como o mundo funcionava em si, como tudo era feito. E isso despertou em mim o desejo de cursar engenharia. E até então eu não sabia o que eu queria realmente de engenharia, mas acabei me identificando mais com engenharia e produção. E estou aí até hoje. Enfim, atualmente eu estudo engenharia e produção, né, como acabei de falar. Tenho um micronegócio também e no tempo livre gosto de praticar esportes, aproveitando o momento ao ar livre para relaxar e se manter ativo também. Eu também valorizo o tempo com meus avós, como eu falei, minha avó é minha paixão. E eu gosto também de ouvir as histórias dela, né? Mas é isso, acho que é basicamente isso. Enfim, em relação à análise da composição genealógica, a gente tem alguns pontos de reflexão. O primeiro deles em relação às raízes afro-brasileiras indígenas, a gente pode destacar que apesar da árvore genealógica não apresentar informações explícitas sobre etnias, sobrenomes Reis e Silva têm associações históricas com descendentes de indígenas escravizados libertos no Brasil. Então isso sugere possíveis conexões culturais que remetem às populações afro-brasileiras indígenas, marcando a diversidade do contexto colonial brasileiro. Em relação aos sobrenomes Reis e Silva, acho que o sobrenome Silva ainda é mais sim, realmente conhecido, né? Muita gente leva esse sobrenome. Enfim, falando agora um pouco sobre a migração e miscigenação, a estrutura genealógica evidencia processos comuns de migração e miscigenação no Brasil, refletindo sobre os nomes e nas histórias familiares. Esses elementos indicam trocas culturais e sociais entre famílias de diferentes origens ao longo das gerações. É o que eu acabei de falar um pouco sobre a família Silva, né? Tem muitas famílias Silvas espalhadas pelo Brasil. Enfim, legados familiares. A preservação de nomes, datas e histórias revela uma preocupação consistente com a memória e o pertencimento familiar. Porém, o que eu também vi que no entanto, a gente pode perceber que só vai até a quarta geração. Assim, realmente, as histórias que batem.
E só vai até a quarta geração da minha, por parte de mãe, né? Por parte de pai eu já não tenho muito conhecimento. Mas, de qualquer forma, os aspectos destacam valores importantes, né? Que costumavam ser centrais em comunidades tradicionais, reforçando a importância da transmissão de narrativas e costumes entre gerações. E é o que eu falei, o que realmente fica no final são as memórias. Então, é algo muito importante na minha visão. E a gente pode concluir que a genealogia da família Reis Silva oferece um espaço rico para refletir sobre a contribuição de grupos afro-brasileiros e indígenas para a formação da identidade nacional, né? E os laços familiares também se mostram fundamentais na preservação de valores culturais e históricos, especialmente em cenários marcados por resistência e adaptação. Então, essa pesquisa reafirma a importância de estudar as origens familiares como forma de compreender as dinâmicas sociais que moldaram o Brasil, além, claro, também de destacar as contribuições de grupos historicamente marginalizados para a construção da diversidade cultural e para o fortalecimento também da memória coletiva do país, né? E aqui a gente tem a nossa árvore genealógica, eu aqui, né? E aí meu pai, Edivaldo Reis Silva Júnior, minha mãe, Jamile Silva Pereira. Meus avós, por parte de pai, Edivaldo Reis Silva, Joana Batista de Oliveira. Meus avós, por parte de mãe, Antônio Carlos Alves Pereira, de Nova Oliveira Silva. E, como eu falei, a minha quarta geração só tem os meus bisavós por parte de mãe, que no caso é Inácio Carlos Pereira e Teresa Alves, e Francisco Corrêa da Silva e Ismênia Borba de Oliveira. Aqui eu também trouxe uma representação gráfica, que seria o gráfico em leque, da minha árvore genealógica, tá? E aqui as referências que eu usei, as referências bibliográficas, o livro que a professora nos sugeriu, nos indicou, e alguns outros sites também, e claro, o Family Search, que foi como eu montei a árvore genealógica. E, em suma, eu achei muito interessante essa pesquisa. Como eu falei, acho que é importante ter essas memórias, que no final o que fica realmente são as memórias, e foi algo muito interessante para mim poder escutar mais profundamente sobre minha geração passada, né? Foi enriquecedor. Então, só agradeço mesmo e é isso. Muito obrigado.